Oi, gente, tudo bem? Hoje é dia de Vicky Responde, segunda edição, em que eu vou responder duas perguntas que eu recebo assim muito. Toda hora eu tô lá de boa, pipoca uma pergunta, uma mensagem, um inbox, um comentário, enfim, alguém me perguntando essas duas coisas. E eu vou pegar esse vídeo aqui pra respondê-las pra vocês, assim, não tenho que responder mais, é só indicar, vai lá ver o vídeo. Antes de começar, vocês já sabem, né, gente? Se inscreve no canal, deixa aqui mais perguntas pra mim, para as próximas edições, deixa aqui nos comentários. Curte esse vídeo que me ajuda na divulgação, me segue no Instagram, @filapreferencial. E é isso, vamos lá responder pergunta. A primeira dessas duas perguntas é como você adquiriu o inglês, né? Nesses termos, assim. Você adquiriu como se fosse uma coisa que você comprou pronta, assim. Puf, do nada a Vitória sabe falar inglês. Eu já falei, eu acho, em algum momento aqui no meu canal, ou por aí, pelas internets da vida toda, que o inglês provavelmente foi a formação mais importante de toda a minha vida. Eu trabalho hoje em dia com tradução. Eu estou prestes a ir para o meu mestrado na Inglaterra, se você ainda não sabe, tem alguns vídeos aqui já sobre isso. E isso ditou todo o rumo da minha vida. E eu uso meu inglês demais, vocês não têm noção, é no dia a dia, assim, não só na profissão. Quando eu vou fazer buscas, por exemplo, né, tem muita coisa que a gente vai buscar e muitas vezes não existe em português, né? Uma explicação, uma informação, por exemplo, os vídeos que eu tô preparando pra vocês sobre história das pessoas com deficiência, a gente tem muito pouco material em português. Eu tô fazendo as buscas todas em inglês. Então, se eu não soubesse inglês, não poderia, né, tá produzindo esse conteúdo, não teria acesso a essa informação. Outro uso que eu dou pro inglês, né, muitas vezes aplicativos que só existem em inglês. Audiodescrição em filmes e séries existe muito mais em português do que em inglês. Dentre, né, milhares de coisas para que você usa o seu inglês, né, no trabalho, para viajar, para, enfim, né, todo mundo sabe que falar inglês é importante. E aí as pessoas me perguntam como é que eu aprendi inglês, né? Porque aparentemente não é uma coisa muito óbvia se ensinar inglês, aprender, saber falar uma língua estrangeira quando você não enxerga. Eu não usei nenhum recurso acessível. As pessoas me perguntam isso. Que recurso acessível você usou? Gente, ampliação, que era o meu método de leitura na época que eu comecei a aprender inglês, que foi mais ou menos com uns 9 anos, em escola de inglês. Normal, e eu tinha os livros ampliados, e é isso. Eu estudei em uma escola de inglês que era bem pequena, né, não tinha muitos alunos na sala, então isso facilitava, a professora conseguia dar mais atenção pra mim, eu conseguia exercitar mais a fala, conseguia participar mais das aulas. E aí, quando eu fiquei mais adolescente, qual que foi o meu grande estímulo pra melhorar, pra dar um up ali no meu inglês? Foi Harry Potter. Vocês que dizem que Harry Potter é literatura lixo, que é não sei o que e tal, eu já fiz uma live sobre isso no começo desse ano. Se não fosse pela minha vontade de saber o que ia acontecer no livro 6, não fosse a minha vontade de estar dentro daquela história, eu não teria tido a mesma dedicação para melhorar o meu inglês. E eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos, eu já conseguia ler Harry Potter em inglês. Não foi muito difícil, não. Algumas palavras eu tinha que buscar no dicionário e tal, mas foi tranquilo. Mas depois de um tempo você vai se acostumando com o vocabulário do livro, né? E aí vai ficando mais fácil, você vai aprendendo novas palavras e vai que vai, assim. E se eu tiver que dar alguma dica pra você aprender inglês, você que tem alguma deficiência, principalmente visual, pra aprender inglês, busque o oral. Tá, gente? Então, procura uma aula de inglês em que você consiga falar inglês, seja particular ou com poucas pessoas, ou através desses aplicativos que tem agora, né, que você faz aula por vídeo, ou ouvindo, né, procura aí uma série que você goste muito. Essa dica eu dou geralmente pra quem enxerga, né, que você assistiu uma série, um filme que você gosta muito, que você já conhece, coloca em inglês, com legendas em inglês ou sem legenda. Melhor é sem a legenda, mas você pode começar com a legenda em inglês. E outra dica importante é que você tenha um contato com as palavras, com as letras da língua, com a ortografia das palavras, que isso é muito importante, porque
Eu acho que uma das coisas mais difíceis em inglês é a ortografia. E só um parênteses, gente, inglês é uma língua muito fácil. É sério, é sério. Para com esse tabu que inglês é difícil. Ai, nunca vou aprender inglês, aquela coisa toda. Porque é ridículo, gente. Tem 3 tempos verbal, sabe? Você não conjuga gênero dos substantivos, dos adjetivos. É uma língua muito fácil. Sério mesmo, sério mesmo. O português é muito mais complexo do que o inglês. Não estou dizendo que é uma língua pobre, é uma língua muito rica, mas é um funcionamento completamente diferente. E você dominar o básico do inglês é muito fácil. Opinião de quem dá aula de inglês, ok? Beleza. E voltando, então, eu acho que é muito importante você ter o contato com as palavras, né? Como você escreve naquela língua. Então, qualquer que seja o seu método de leitura, né? Você prestar muita atenção nisso, né? Então, se você conseguir, né, usar ampliação, você use ampliação. Se você conseguir usar o braille, tenta ler textos em braille. Imprime o seu livro, encomenda o seu livro em braille, seu livro da aula de inglês. Ou se você tiver o leitor de tela somente, né, em última opção, procura soletrar todas as palavras e tudo mais, e para você ir tendo contato, né, com essa estrutura da língua. Mas eu acho que é uma coisa importantíssima, mudou a minha vida saber inglês, então fica a dica aí. Se você tem que optar por alguma coisa na sua educação, eu acho que estudar inglês é mais importante até do que fazer faculdade, em certos casos. E a segunda pergunta que eu recebi várias vezes, não vou dizer que foi tanto quanto essa, é quais as opções de carreira, né, para as pessoas com deficiência visual, geralmente pessoas mais novinhas que estão naquela fase de ensino médio, de o que vai ser da minha vida. Eu já contei algumas vezes aqui a minha história, né, com essa questão das carreiras. Eu vou deixar 2 vídeos aqui aparecendo nos cards sobre a minha experiência universitária e sobre a minha adolescência, em que eu exploro mais isso, né, na minha experiência aqui autobiográfica. Tem muitas pessoas com deficiência visual que escolhem 2 carreiras que são bem típicas, né, que é direito e ciência da computação. Por que essas 2 carreiras? O direito, primeiro, é porque tem muita vaga para concurso. Então, se você tiver aptidão para direito e para ser funcionário público e para dentro dessa área aí, humanas e tal, recomendo que você considere, né? Porque tem bastante vaga especial, né? Aquelas cotas nos concursos e tal para pessoas com deficiência. E a ciência da computação, que já não é tão óbvia, né? Mas eu desconfio que seja muito por causa da gente usar muito os aparelhos eletrônicos, né? O leitor de tela e tal. Então a gente acaba mergulhando um pouco mais no meio da computação, fazendo curso de computação e tal. E as pessoas que são mais de exatas acabam indo por essa área, porque a programação é uma coisa que eu saiba, né? Não manjo nada disso, mas que eu escuto é que é muito acessível você ser programador quando você usa leitor de tela. Trabalhar nessa área, né, de acessibilidade web ou programação mesmo, enfim. Vou falar aqui da deficiência visual, que é o que eu tenho mais vivência, né, tenho mais propriedade para falar aqui para não falar besteira. Mas eu acho que tem muitas carreiras que as pessoas acham que talvez seja impossível, mas que talvez não seja, sabe? Tudo vai da sua aptidão, né, e das soluções que você consegue dar aí para as coisas. Por exemplo, né, eu fiz faculdade de letras. E muita gente acharia isso impossível, porque afinal ler dá um trabalhão quando você não enxerga. E pra mim não, sabe? Eu nunca vi isso como um empecilho e me joguei na faculdade de letras e enfim. Mas eu já contei que eu quis fazer faculdade de audiovisual, né? E eu sempre achei que fosse uma coisa um pouco impossível, porque você sempre tem aquele momento que você se depara com... Tem essas coisas que eu gostaria de fazer, mas será que eu consigo? Será que o mercado vai deixar eu fazer essas coisas? Você tem que achar ali um meio termo entre o que você gosta, o que vai te dar prazer na vida, para que você tenha aptidão, o que você consegue fazer, e o que você vai conseguir trabalhar depois, no futuro, né? E eu queria muito fazer faculdade de cinema, de audiovisual, enfim, porque eu gostava muito de filme, eu era atriz, né? Sou atriz. E naquela época eu tava muito focada na coisa de ser atriz e tudo mais. Mas depois que eu amadureci um pouco, eu comecei a perceber que não ia ser tão interessante, porque a parte técnica toda ia ser difícil e tudo mais. Mas, por exemplo, eu conheci recentemente uma pessoa que trabalha com produção audiovisual e tem baixa visão, sabe? Tudo bem, a pessoa tem mais visão que eu, mas ele tem um monte de equipamentos e coisas diferentes lá que ele usa pra tornar
a interação dele ali com o set de filmagem e tudo mais, acessível e trabalha dentro da área. Deve sofrer algum preconceito, mas é um profissional que conseguiu se estabelecer dentro de uma área que é muito visual, né? Uma pessoa que não enxerga. Eu acho que, por exemplo, você ser médico e operar uma pessoa quando você não enxerga, eu acho meio complicado, eu acho controverso. Mas eu acho que tem muitas carreiras, você tem que pesquisar. Vou falar algumas que vêm aqui na minha cabeça. Psicologia. Eu quase fiz faculdade de psicologia também. Muito interessante para quem não enxerga. Pedagogia, música, obviamente, né? A faculdade mais clichê, a profissão mais clichê para pessoas que não enxergam. Direito, como eu falei, todas as humanidades aí, todas bastante acessíveis. E a área artística também, com certeza. Aí na área mais exata, né, eu acho que algumas engenharias são muito possíveis, né, as que lidam com tecnologia e tudo mais. O meu pai, por exemplo, tem baixa visão como eu e ele trabalha com engenharia civil, né? Mas ele não fez faculdade de engenharia, ele não fez nenhuma faculdade, ele foi trabalhar com o pai dele direto. Tem isso também, muitas vezes você não precisa fazer uma faculdade, você adquire ali uma profissão na prática. E você pensa muitas vezes, né, que engenharia civil você precisa enxergar para entender ali o caos da obra e tudo mais. E meu pai consegue fazer isso. Ele tem pessoas que trabalham junto com ele, obviamente, né? Não é uma carreira que é muito solo, né, dentro da engenharia civil. E ele trabalha com isso e dá super certo, sabe, gente? Então, não tem limites, você só tem que pensar assim. Quais são os meus limites, né? Porque, por exemplo, eu não conseguiria trabalhar com audiovisual. Esta outra pessoa conseguiu, né? Quais são as minhas aptidões, né? Eu sou boa em humanas, eu sou boa em exatas. O que vai me dar prazer de fazer na vida? E pensar um pouquinho também, né, em como que o mercado vai encarar você e com a sua necessidade, né, financeira. Mas eu recomendo que você não fique encucando tanto com isso, né, será que vai ter trabalho pra mim? Porque é aquele velho conselho, né? Se você faz uma coisa que você ama, você faz acontecer. Então você cria o seu próprio mercado, né? Se vocês quiserem assistir uma live que eu fiz, foi a primeira live que eu fiz no Instagram, eu vou deixar aqui nos cards, com o Edgar Jacques, que é ator. E ele fala muito isso, sobre construir o seu próprio mercado, fazer o que você ama, o que você tem aptidão, o que vai te trazer satisfação, felicidade, e você construir, ser empreendedor, sabe? Não ficar esperando o mercado incluir pessoas com deficiência. Eu acho que é isso que eu queria falar pra vocês, tá bom, gente? Me mandem perguntas, podem mandar. Vou salvando as perguntas de todo mundo. E aí, quando tem algumas interessantes, eu faço aqui o vídeo Vic Responde, ok? Se inscrevam aqui no canal, tá tendo muito conteúdo legal. Vai estar tendo vídeo quinzenal, fora da terça-feira aqui de sempre. As lives também estão todas muito legais. Sigam lá no Instagram, @filapreferencial, pra acompanhar. Deixa o like aqui no vídeo, agora que você chegou aqui até o fim, pra me ajudar na divulgação. E é isso, um beijo, até a próxima.